Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. E, meus amigos, esse noticiário esportivo do Vasco está pegando fogo. Hoje o Vasco vai ao Engenhão às 21h30 para enfrentar o Botafogo. O seguinte, o Vasco, no momento de indefinição, de incerteza no futuro, a gente tomou conhecimento na parte da manhã que o Pedrinho realmente está tentando convencer o Rodrigo Caetano a vir trabalhar no Vasco da Gama. Pedrinho tem tido conversas diárias. A gente tem novidades com relação ao fornecedor de material esportivo, porque o Vasco tem uma proposta em mãos para assinar até o final de 2027. A gente vai falar aqui sobre o primeiro jogador que vai ingressar nessa barca de 2025 e, pelo que a gente está vendo, o Ryan e o Aureliano não serão os únicos ativos a serem vendidos no Vasco, mas dois jogadores aí com propostas oficiais, além de toda a incerteza com relação à renovação de contrato de jogadores importantes. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você poder se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, hoje o Vasco tem um jogo decisivo contra o Botafogo. É obrigação o Vasco da Gama vencer. É o mínimo que esses jogadores e essa diretoria pode conceder ao torcedor cruzmaltino, que está vendo os seus rivais serem campeões aí nos últimos anos. Então hoje o Vasco tem que vencer para amenizar as coisas e chegar na Libertadores da América. Vai abrir um G8 ou um G9 e o Vasco tem como obrigação estar lá. Agora a gente sabe que para o Botafogo também é um jogo decisivo. O Botafogo vencendo o Vasco hoje encaminha o título brasileiro, um título que não acontece desde 1995, e o Vasco, para vencer o Botafogo, já está escalado. O Vasco com o Léo Jardim, os dois zagueiros, tem uma dúvida aí se joga o Maicon ou o Léo, o João Vitor, os dois laterais PH e também o nosso Piton. Lá no meio campo, Hugo Moura, Cocão e o nosso bravo Paê. Lá na ponta direita, ontem quem treinou como titular foi o Puma Rodrigues, né? Pegou a gente de surpresa porque a gente imaginava que o Ryan fosse começar a jogar. Emerson Rodrigues e lá na frente o Vegete. Bom, deixa o seu placar aí. Eu aposto que o Vasco vence por 2-1. Vasco que está invicto lá no Engenhão há 3 partidas. Bom, ontem a gente tomou conhecimento com relação à situação de jogador aí que está deixando o Vasco. O Galdames colocou o carro dele à venda, deve ser o primeiro a puxar essa barca aí. E inclusive, né, vai dar um alívio financeiro para o Vasco de R$500 mil. Só esse jogador. O contrato do Galdames, que termina agora em dezembro, certo? Outro jogador que está com as malas prontas para deixar o Gigante da Colina é o Léo Pelé, certo? O Léo Pelé não renovou a matrícula aí da filhinha dele,
aqui no colégio, no Rio de Janeiro, e não deverá permanecer no Rio de Janeiro. Existe toda aquela desconfiança, porque o Vasco está demorando a fazer as renovações de contrato de Léo Jardim, de Vegete, jogadores que são importantes. O Vasco ainda não bateu o martelo sobre a permanência do Paí, o contrato do Paí que termina em maio, perfeito, do ano que vem. O Paí já pode assinar um pré-contrato. E o Felipe Coutinho, né? O Felipe Coutinho que se tornou aí uma dor de cabeça, porque o Felipe Coutinho nem relacionado para o jogo foi, não consegue melhorar a parte física, falta transparência também. A gente não sabe se é a parte física ou se é a opção aí do treinador Rafael Paiva, mas essa situação do Coutinho é uma coisa que está pegando a gente aí, dividindo a torcida do Vasco, se ele tem que ficar ou sair, que o contrato dele termina em junho, né? E o próprio Emerson Rodrigues, que hoje é um jogador muito importante aí para o Vasco da Gama, né? Que está com o contrato terminando em dezembro. Você acha que esses jogadores tinham que ficar ou não? A gente também tomou conhecimento sobre propostas, tá? O Ryan dificilmente vai ficar no Vasco, já tem propostas aí oficiais pelo Ryan. Já dei a minha opinião, não vou voltar nessa situação. Para mim, um atacante de seleção sub-20 ser vendida por esse preço é muito pouco. A gente vê os nossos rivais vendendo por 100, 120, 130. O Flamengo aí recebeu uma proposta aí por um lateral de sub-20 aí, porra, de 200 milhões de reais. Então, assim, eu acho que o Vasco vende muito barato e muito mal o jogador, sem falar dessa situação abusiva dessa comissão aí para CEO de Botafogo. O Aureliano também já vendido para o Cincinnati, e a gente tomou conhecimento que tanto Piton está com uma proposta que dificilmente vai ficar no Vasco, de 50 milhões aí da Roma, da Itália, e o PH também tem uma proposta em mãos aí. Então são situações que preocupam, como a situação do Rumor, que o Vasco vai ser difícil de ter dinheiro para poder bancar essa compra do Rumor, que já foi até cogitado no Fluminense, tá? Falando aqui sobre fornecedor de material esportivo, o Vasco com duas propostas oficiais na mesa, tá? Uma da Nike e outra proposta da Mizuno. A proposta aí da Mizuno é muito boa mesmo, mas a Nike simplesmente ofertou uma proposta para o Vasco até 2027, tá? Esse anúncio vai acontecer depois do Campeonato Brasileiro do Fornecedor de Material Esportivo, porque a capa estendeu só até maio do ano que vem. Perfeito? E falando aqui sobre o homem forte do futebol vascaíno, muita cobrança para cima do Marcelo Santana, certo? É um nome que desagrada a cúpula vascaína, e quem está bancando ele hoje à frente do Vasco é o Pedrinho. O Pedrinho está bancando Marcelo Santana. Porém, o Pedrinho tem conversas aí com o Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano, que não vive um momento lá na CBF bom, muito conturbado, aí o momento da seleção brasileira, poderia aparecer aqui no Vasco da Gama para ser o homem forte do futebol vascaíno. Perfeito, pessoal? Então a gente passa essas notícias para vocês aí, que é um resumo de tudo que está acontecendo hoje no Vasco da Gama. Momento de incerteza, mas que o Vasco tem que focar no Campeonato Brasileiro para a gente conseguir essa vaga na Libertadores. Agradeço pela sua atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!